Programa A Chave do Sucesso. E hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante. A gente vai falar sobre gestão de varejo. E para esse tema nós recebemos Marcos Escudeiro. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Obrigado. Marcos. Eu falei aí prazer. de gestão de preço de varejo. Vamos destrinchar isso daqui? Do que a gente está falando? Seja bem-vindo. Gestão de preço varejo é, você faz compra, todo consumidor faz compra, você sai comparando preços, né? Ah, vamos lá, já Então, estou começando a entender. Quando você sai comparando preços, vamos falar da minha maior parte da vida foi supermercado, né? Então, e em geral você compara preços do mesmo produto. Você vai comprar Omo, você vai comprar numa rede, na outra rede, no mercadinho da esquina. A gente e sai é o fazendo mesmo... essa busca ali, né? Do sabão em pó em vários lugares. E aí o comerciante tem que fazer uma gestão disso, porque ele não pode cobrar o que ele quiser. Porque o consumidor compra onde ele quiser, né? Mas o preço não é o mesmo para os gestores, para os donos de supermercados? Não necessariamente. O Omo que eu vou vender para você é R$10, aqui é R$10, R$10, ou não? Não necessariamente. Opa! Porque as indústrias, em geral, ela tem um preço por canal. Eles costumam falar. Ou para um atacadista, ou para um distribuidor, ou às vezes até para o próprio varejinho pequeno, né? Isso é uma coisa complexa e não tão respeitada pelas indústrias hoje, né? Então, muitas vezes, o pequeno comerciante ele não consegue comprar direto da indústria, aí ele vai no atacarejo, por exemplo, ou vai no distribuidor que atende ele. São vários atacadistas grandes que também visitam, tiram o pedido lá para entregar para ele, né? E isso dá diferenças de preço, né? Então, E isso pode ser variável de mês a mês, de época em época? Pedido a pedido. É mesmo? É verdade. Nossa, e como é que se trabalha com isso? Com essa variação, Então, essa flutuação, né? É complicado para o pequeno comerciante. Por quê? Ele recebe muitas ofertas, os televendas, esses atacarejos grandes, eles têm televendas também, ele fica ligando para os comerciantes. Olha, estamos com uma promoção aqui. Oferecendo produto e tal. Então, vou dar um exemplo comum, acho que não falar de Omo, todo mundo conhece Omo, não é nem... você hoje no mercado, você tem Omo a R$ 6,99 e tem a R$ 11, R$ 12. Onde que está R$ 6,99? Me conta, porque eu já vou lá também como dona de casa. Tem uns atacarejos que estão em oferta R$ 6,99. A mesma caixa, com o mesmo preço, o mesmo produto. Vamos falar assim, Omo multiação 1 quilo, o clássico. O padrão clássico, né? Vai de R$ 6,90 até quase R$ 12. Até quase R$ 12, exatamente. E aí, como é que faz para gerir esse preço de varejo? A questão é o pequeno comerciante, e aí é uma ideia, né? Que eu falei assim, eu já trabalhei em empresas pequenas e grandes. Você tem que procurar saber onde é que seu cliente está comprando. Porque às vezes você não pode ganhar dinheiro no Omo. Você não pode, ou comprar um preço razoável, por exemplo. Você não vai cobrar R$ 12, mas você pode cobrar R$ 7,90, R$ 8. Às vezes não ganhar nada no Omo, mas o cliente não vai no outro lugar. Porque o que acontece? Hoje, no Brasil, toda hora está todo mundo vendo que os atacarejos estão crescendo, né? Brotando, né? Para onde você vai? Antes ficavam só nas estradas, agora está dentro das cidades. Alguns dentro das cidades. Está num bairro, bem bairro residencial Vários mesmo. hipermercados estão sendo transformados em atacarejo. O Grupo Pão de Açúcar, todo mundo sabe, está na imprensa, estão transformando os extras, hipermercados em açaí, né? E o que acontece? O consumidor está saindo do bairro e indo, de alguma forma, a uma loja mais longe. Eu sou essa consumidora. Como foi nos anos 90. Eu sou essa consumidora. Você vai no atacarejo. Eu era a consumidora de bairro que frequentava supermercados, antes hipermercados, depois supermercados e agora eu estou indo nos atacadistas. Porque o preço, para mim, me atrai muito. Boa parte da população está fazendo isso, não é você. Não sou só eu, esse movimento não é único. E não é só da classe mais baixa. Todo mundo está buscando preço. Isso até é um fenômeno um pouco mundial. Hoje, na Europa e nos Estados Unidos está crescendo muito o que eles chamam de hard discount, que é as lojas que vendem mais barato. Ponto. Aqui no Brasil nós temos atacarejo. E aí como é que faz, ou como deveria fazer os pequenos? Pegar os 20, 30 itens mais significativos na compra do cliente, e esse ele tem que ter um preço razoável, independente se você vai ganhar dinheiro ou não. Porque arroz, o feijão, o sabão arroz, em pó, feijão, o Omo, a Coca-Cola, coisa assim. O refrigerante. Por quê? Aqueles itens é que faz você pegar o carro e ir lá no atacarejo. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, se você tem esses itens a um preço atrativo ou não tão caro, porque a diferença é grande. Pô. Você está falando de R$ 7 para 12, né? Então você fala, tudo bem, vai cobrar 8. Não vai ser R$ 1 que vai você pegar o carro, ir na Marginal e às vezes mais longe, né? Dependendo do atacarejo é mais longe. E os hipermercados estão vendendo caro, né? Essa semana eu tive em 2 e eu vi 12. Entendeu?
Então, o que acontece? O que é gestão eficaz? Né? O que o varejista deveria fazer? Estou falando dos pequenos, porque os grandes têm já sabem a fórmula, já sabem fazem como, a conta já tem deles. quem faça por eles também. Né? A gestão eficaz é ele saber por quanto está sendo vendido no mercado. E como que ele descobre? Não, ele tem que visitar os concorrentes. Gastar sola de sapato. Gastar sola de sapato. Ele tem que se passar por consumidor. Eu até outro dia estava falando com um comerciante bem pequeno, falando assim, sua loja vende bem todo dia? Não tem um dia de manhã que você não poderia fechar a loja para ir? Abre a loja, o pessoal comprou um pãozinho, varejo bem pequenininho, deixa a esposa, deixa um filho, sai e vai visitar. Eu sai dali de trás do escritório. Eu trabalhei com um cara, Abílio Diniz, todo mundo sabe quem é hoje, né? Toda quarta-feira o Abílio saía visitar a concorrência. Não sei se até hoje não faz ainda, entendeu? Ele ia visitar. Eu já fui concorrente dele também, ele já me visitou. Não me visitou a loja que eu estava, né? Entendeu? Visitar e saber os preços, e olhar os preços desses 20, 30 itens. E também ficar amigo do cliente, né? Fala assim, onde é que você está indo comprar as outras coisas que eu não vejo você comprar aqui? Num comércio pequeno, você tem que estar dialogando com o cliente sempre, né? Porque essa evasão. O cliente é a razão. Quanto mais amigo do cliente, mais você vai ter informação, mais você pode devolver. Né? Então, a gestão eficaz de preço não é um sisteminha, uma planilha Excel. Você fala, comprei 10, quero ganhar 10%, vou vender por 11%. Não é isso. A gestão eficaz é você saber o que está acontecendo no mercado. Há uns 20 anos tinha aquela pesquisa, não sei se você acompanhou isso, pesquisa do Procon Diese, que falava as lojas que era mais barato, isso na época do congelamento. Que era incrível. Que era incrível. Então, todo mundo acompanhava no jornal, comprava o jornal para ver os preços. Para ver os preços. Hoje tem um pouco menos de informação, mas também tem empresas que te dão preço. Tem softwares, tem aplicativo, eu não vou mostrar. Que fazem essa busca. Tem um aplicativo que é para você acompanhar os seus gastos na Nota Fiscal Paulista. Tá. Aí você, para acompanhar seus gastos, o que você faz? Você autoriza ele a pegar seus dados lá na Receita, né? Então ele vem lá as tuas compras. Você faz compras, pede a nota fiscal. Essa sua movimentação financeira, onde você está comprando. E lá você vê os preços dos produtos na região que você está. Então, também é um instrumento que é para o consumidor, mas que um varejista pode usar. Ele fala assim, Omo. Aí ele mostra as últimas vendas do Omo na região. Lógico, de quem pediu nota fiscal paulista. Então, a pessoa não é identificada. Sim. Mas dá lá os preços. Tem várias formas de procurar. O que me leva a te perguntar aqui, preço então é divisor de águas? Com certeza. Ou para mais ou para menos. Ele pode mudar a vida não só do consumidor, que sou eu que estou indo à busca aí do bom sabão em pó e barato. Com certeza ele muda a vida do negócio. Mas de quem está vendendo para mim. Exatamente, porque a gente como consumidor, a gente procura. E o mundo tem sido assim, né? E eu tenho falado muito sobre esse assunto, porque a mídia em geral está falando do futuro do varejo, do digital e tudo mais, mas quando você fala de arroz e feijão, nós temos 17% só do consumo nacional com cartão de crédito. Você pode pegar os dados lá com a ABEX, com a Associação Brasileira de Empresas. Cartão de crédito é 17%, depois tem mais cartão de débito, cartão alimentação, total de cartões, 30%. O resto é dinheiro. Dinheiro vivo ali. Dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não estão bancarizadas. Então, como é que vai ser digital? Como é que você vai comprar pela internet, né? Por isso que a venda da internet pequenininha, né? Ainda ela é muito discreta, assim, não vai ser. Nos Estados Unidos ainda é pequena. É ela que... Entendeu? Então, e ainda mais na área da alimentação, eu falo, né? O preço é um fator determinante de um segmento de mercado ou existe uma regra aí de relação preço e produto? É sempre preço que eu tenho que olhar? Ou eu tenho que ficar olhando essa relação de preço e produto? Falar assim, às vezes vale a pena pagar mais caro ali, porque é tal produto. Aí são produtos diferentes, né? Aí estamos tratando diferente. Aí nós estamos falando de produtos de qualidade comparável, né? Você fala assim, é difícil falar televisão ou smartphone ou coisa assim, aí tem diferenças grandes. E aí é experimentar, ou conhecer, ouvir as pessoas. Hoje a internet também que entra lá tem várias informações. Você quer saber? Comparações de produto, uma busca ali E as pessoas têm feito isso. Não é, eu falo assim, nós que vivemos aqui em São Paulo, né? Eu brinco que muita gente que vive em São Paulo, além de viver em São Paulo, vive no quadrilátero do rodízio.
Exatamente. Eu falei, Aquele nichinho ali. sai para os extremos, né? A vida muda bastante, né? Então eu falei assim, o preço é importante para as pessoas porque elas têm uma renda menor. E para o varejista é importante porque é daí que vai ter a margem e o ganho dele. Agora, não basta ele simplesmente pôr um preço alto, porque senão ele não vende. Então, vai me levar a outra pergunta aqui. Ó. A gente ainda está vivendo uma crise, ainda estamos num momento aí de expectativa, de vislumbrando ali uma luz no final do túnel, mas ainda estamos dentro de uma crise com um grande número de desempregados aqui no Brasil e ainda as pessoas, assim, com medo de saber onde que aposta, né? Será que eu aposto aqui? O dólar ainda está meio flutuando, desceu, mas ainda está flutuante. De qualquer forma, como que eu, como uma empreendedora, dona do mercado, do mercadinho aqui do bairro, estou ouvindo o Marcos falar aqui, dando essas dicas. Em tempo de crise, preciso baixar preço, as pessoas estão com pouco dinheiro, preciso tentar economizar o máximo possível. E aí, como é que eu cresço? Cresço? Eu costumo falar o seguinte, se você baixar os preços daqueles que estão fazendo com que os clientes estão fugindo, né? Você está o preço alto, você está saindo. Você deve ter um mercado perto da sua casa que você não está comprando. Esteja tranquilo. Né? Esteja tranquilo. Eu pego o carro e desço mais uns 12 quarteirões. Então, se você baixar os preços, eu varejista, se eu baixar os preços, se você ficar, eu vou vender mais. Varejistas, ouçam o que Marcos está falando, por favor. Isso está acontecendo no mundo. É conta simples. É brincadeira, porque fala assim, eu aprendi uma coisa, logo que eu entrei no ramo, já faz uns 30 e poucos anos, que eu fazia a gestão de um departamento, uma grande dessas empresas, e naquele mês eu dei 1% a mais de margem. Isso foi uma virada na minha vida muito grande. E eu levei uma bronca. Eita. Eu ia falar, eu não quero contar quem era. Então não conta. Conta depois para mim, só nos bastidores aqui. Eu levei uma bronca, porque ele falou assim, você vendeu 1%, ganhou 1% a mais? Você não pode fazer isso. Não, ele falou assim, quanto você deixou de vender porque você foi mais caro? Eu achei que eu estava bem porque eu ganhei mais dinheiro para a empresa. E ele falou assim, não, você vendeu mais caro, então você deixou de vender. Então, quando a gente chama um negócio de discount, o que é discount? Quanto mais barato eu vender, mais eu vou vender. E eu costumo comparar, e aí é um pouco mais profundo essa análise. Aqui, quando você olha a análise das duas maiores redes de atacarejo, saiu inclusive uma anteontem, a análise assim, conseguimos aumentar a margem. Eu brinco, eu falo assim, esse negócio vai morrer. Quando você olha a melhor rede de tipo atacarejo, clube de compras americana, que é a Costco, faz muitos anos que eles dão 10, 11% de margem. Eles não sobem a margem. Eles não sobem a margem. Adoro e vou falar que o cachorro quente de lá, $1, gente, é sensacional. Então, Pronto, falei. E o que eles fazem? Tem uma chance de ganhar, eles baixam o preço. Eles fazem mais promoção para vender mais. Aí você fala assim, a história do que se era mais fresquinho porque vendia mais, ou se vendia mais, foi mais fresquinho. Experiência da minha vida, e aí eu vou falar um pouquinho de mim. Há 20 anos, eu com um amigo falecido esse ano, nós criamos um negócio assim, mais barato, extra. Né? Bingo! Naquela época a gente vendia. E a margem dos hipermercados naquela época é a margem que hoje os atacarejos estão fazendo. Aí você fala assim... Simples assim. Simples assim. Subiram os preços, por isso que não está vendendo no hipermercado. Simples assim. É simples assim. Simples assim. Então eu falo assim, é lógico que quando você baixa o preço e não divulga, eu tenho que chegar a baixar o preço e falar, ó, você viu o preço que eu estou vendendo no Omo agora? Para você que está indo embora, né? Está indo comprar longe. R$6,90. Não é você falar R$6,90 para o cara vir de outro bairro comprar. Não, é para os seus clientes. Fica aqui, não vai, não sai. Fica aqui que eu estou do seu lado. Eu não tenho dúvida. Eu estou te entendendo, eu estou te ouvindo, eu estou vendo o seu movimento. No início dos anos 90, para quem é mais velhinho um pouquinho, a gente fez um case aqui em São Paulo chamado Cândia, que a gente por 5 anos foi a loja que mais vendia por metro quadrado, e essa loja era na divisa da Brasilândia, na Avenida Itaberaba. Aliás, a Globo que teve lá um monte de vezes. TV Cultura tinha um programa que tinha um link no poste da frente. Já ficava lá. Já até ficava lá. E o que a gente fazia? Ganhou mais, baixa mais o preço. A gente chegou a um estado lá que não cabia mais gente na loja. Né? E a vida toda a gente fez isso. Então eu falei assim, é difícil de acreditar. Tem que ter um pouco de dinheiro? Tem. Porque no momento que você abaixa, reduz o ganho. Né?
Marcos, super obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui. E deixo até aqui o convite para que você volte mais uma vez para continuar falando com a gente, que eu acho que esse é o mercado do nosso dia a dia, da gente que está do lado de cá, que é o consumidor, e muitas pessoas que estão aí com a sua loja de bairro, de varejo, enfim. E deixo até uma sugestão no ar, que a gente pode falar aí, como a gente trabalhar nessa área aí de varejo, um varejo saudável, que a livre concorrência seja boa para todo mundo do bairro. Obrigada mais uma vez aqui, volte sempre. Tá ok, obrigado. Obrigado.